Era uma manhã como qualquer outra, mas para mim a tensão no ar era palpável. Enquanto eu me preparava para a reunião mais importante do mês, uma voz familiar ecoou pelo corredor como um trovão em um céu limpo. Para homens, você não pertence aqui. Vá verificar com o buffet e certifique-se de que o café está quente. Essas palavras saíram da boca do meu pai, cortantes e firmes, o suficiente para que todos os executivos ao redor pudessem escutá-las. Ele então fechou a porta na minha cara, não um estrondo, mas um fechamento decisivo que não deixava espaço para resposta. Com as pastas apertadas contra o peito, senti o peso da noite anterior. As folhas dentro delas continham projeções financeiras, avaliações de risco e estruturas operacionais que responderiam a todas as perguntas que a diretoria ainda vacilava em formular. Eu havia colocado marcadores exatamente onde sabia que eles precisariam de orientação. Minhas anotações nas margens eram breves, calmas e irrefutáveis. Aprendi há muito que, naquele prédio, parecer firme importava mais do que ter razão. As palavras do meu pai reverberavam pelo corredor, um eco que não se dissipava. Dentro da sala, as cadeiras rangiam levemente, alguém riu de maneira descompassada e a reunião começou, sem mim. Ninguém se importou em abrir a porta, nem mesmo perguntou se eu viria. Aquela não era a primeira porta que se fechava em minha cara, mas foi a primeira a fazê-lo com tanta crueldade pública. Um vice-presidente sénior passou por mim sem desacelerar, os olhos fixos em um ponto à frente, ignorando minha presença e a importância dos dados que eu carregava. Decidi-me afastar, permitindo que o corredor voltasse a respirar. Encostei-me na parede e contei até 10. Não porque estivesse furioso, mas porque uma parte ingênua de mim ainda esperava algo diferente. Um pedido de desculpas, um olhar de volta, uma mão na maçaneta. Mas nada veio. Com o tempo, fui-me habituando a essa posição de adjunto, mas nunca central, perto o suficiente para contribuir, longe o bastante para ser excluído. Durante anos, disse a mim mesmo que era temporário. Acreditei que, ao ver o quanto da empresa eu carregava nas costas, a distância entre mim e eles se encurtaria. Nunca aconteceu. Meu irmão sempre teve um lugar à mesa, por padrão. Mesmo quando chegava atrasado, carregando o aroma de bourbon caro e excesso de autoconfiança, sua presença era inegavelmente reconhecida. Ele falava com uma segurança que não precisava ser conquistada, pois lhe fora concedida ao nascer. Futuro líder, meu pai costumava dizer, e a frase soava menos como um incentivo e mais como uma verdade já estabelecida. Ninguém nunca precisou me empurrar para fora, eu simplesmente fui colocado exatamente onde achavam que deveria estar e esperaram que eu ficasse lá. Eu fiquei por um tempo. Oficialmente, eu gerenciava operações de escritório e coordenação interna, mas na prática, fui um ghostwriter dos sucessos deles. Não participava das reuniões do conselho, não votava nas estratégias, mas sabia exatamente onde estavam os gargalos, quem dependia da aprovação de quem e onde se escondiam as vulnerabilidades. Não fui poderoso. Eu estava informado. E essa distinção era uma arma que eles não percebiam que eu segurava. Uma semana antes, o ponto de virada não teve a dramaticidade que eu esperava. Não houve uma construção cinematográfica, apenas uma tarde morna em um pequeno escritório apertado, um lugar por onde eu havia passado 1000 vezes. As persianas estavam meio abertas, deixando a luz cair de maneira irregular sobre a mesa. Alguém deslizou uma pilha de documentos. Recebi uma pasta de documentos legais com um bilhete seco. Precisamos só da sua assinatura aqui para a auditoria. Nada de revisão, nada de comentário. Abri cada página com calma. Não era desconfiança que me fazia ler tudo tão lentamente, mas a lição que aprendi ao ser subestimada. É na letra miúda que eles escondem a verdade. Quando cheguei à cláusula que meu avô redigira no trust familiar décadas atrás, não senti êxtase nem surpresa. Foi só um aceno silencioso de reconhecimento. Aquilo não era uma promoção, mas uma recomposição de direitos que me pertenciam. O documento dizia que, ao completar 30 anos, desde que eu mantivesse um cargo ativo na empresa e assinasse o termo anual de reconhecimento do trust, o controle das ações principais me seria transferido automaticamente. Meu avô sabia do favoritismo do meu pai, ele vira os filhos colocarem as filhas de lado e queria evitar que a injustiça se repetisse. Meu pai e meu irmão tratavam aqueles papéis como mera burocracia tributária.
Jamais imaginaram que eu, de fato, leria cada vírgula. Assinei exatamente onde me mandaram, devolvi tudo em silêncio e não falei nada. Não por esconder algo, mas porque, mesmo falando, não seriam capazes de me ouvir. De volta à minha mesa, o escritório fervilhava no automático. Telefones tocando, pilhas de e-mails, o gerente pedindo que eu verificasse um erro no orçamento que já se arrastava dias. Ninguém mencionou a reunião nem perguntou por que eu estivera ausente. A empresa seguia em frente, com o mesmo ímpeto de sempre, desprezando qualquer sinal de reflexão. Eu já estava mergulhada num relatório de compliance quando senti passos apressados se aproximarem, não o compasso normal dos colegas, mas a urgência de quem tem o chão roubado sob os pés. A jovem escriturária parou ao lado da minha cadeira, rosto pálido, voz em precisão. Senhora, precisa ver o servidor interno agora. Virou a tela para mim. Não li imediatamente o que ela mostrava, aliás, nem precisei ler, bastou sentir o ar se comprimir, igual ao silêncio tenso que antecede uma tempestade. Na sala de reuniões, vozes explodiam, cadeiras rangiam ao serem escancaradas para trás. Pela primeira vez em 30 anos, disseram meu nome não como filha, não como apoio, mas como proprietária. Achavam que bastaria fechar a porta para encerrar a história. Estavam enganados, aquele momento só me dera tempo para me preparar. Não bati. Esperei que percebessem que as fechaduras já haviam sido trocadas. Não olhei direto para a tela. Pedi apenas, me dê um minuto. Ela assentiu e se afastou, deixando-me sozinha com o silêncio, um espaço que aprendi a valorizar, porque silêncio nunca significou ausência. Para mim era tempo de pensar, de decidir qual versão de mim mesma entraria na sala a seguir. Muita gente pergunta por que não lutei antes, imaginando resistência como algo barulhento, gritos, portas batendo, saídas espetaculares. Mas, num negócio de família, a sobrevivência depende de um. Habilidade diferente era saber quando calar, entender como continuar útil em silêncio. Essa lição começou muito antes de eu ter uma mesa ou um título na empresa. Lembro-me de um jantar em família, anos atrás. Meu irmão falava com segurança e animação sobre uma tendência do mercado imobiliário que tivera apenas lido de relance naquela manhã. Os adultos se inclinavam, impressionados pela convicção em sua voz. Quando acrescentei um detalhe sobre zoneamento, algo factual, capaz de nos poupar milhões se ignorado, meu pai nem me olhou. Não interrompe, disse ele, com calma, escute seu irmão, ele já vê tudo de longe. Sem gritos, sem raiva, apenas uma demissão silenciosa. Foi ali, naquela noite, que entendi, estar certo não garante aprovação. A aprovação vinha da posição, do nome à porta, não da precisão. Quando entrei para a empresa, recém-saído da pós-graduação, tratei meu cargo de apoio como provisório. Todos começam por baixo, dizia a mim mesmo. Eu ficava até tarde, solucionava pepinos antes que virassem incêndios. O que eu não percebia é que competência num sistema errado não te faz subir, ela te aprisiona. Eu montava fluxos, unia departamentos, corrigia erros em sigilo para que as reuniões corressem lisas. Em uma apresentação ao conselho, meu irmão expôs projeções que eu passara semanas refinando. Quando um diretor pediu detalhes, ele olhou para mim por acaso e eu respondi. Logo depois, ele levou o crédito. Chamaram o meu trabalho de coluna vertebral do escritório. Diziam isso com ternura, mas colunas não se vêem. A vontade de partir surgiu numa terça-feira à noite. Abri um rascunho de e-mail para um concorrente que eu conhecia bem. Estava redigido, profissional, só faltava uma frase e um clique. Fiquei olhando para a tela mais tempo do que imaginara. Acabei não enviando. Não por medo, mas porque sabia algo que eles não sabiam, conhecia cláusulas de contratos que só se mantinham vivas pelas minhas revisões silenciosas, entendia quais parcerias existiam porque eu apaziguara conversas prestes a desabar. Eles não precisavam de um líder, precisavam de quem sustentasse as peças para que nada caísse, e esse alguém era eu. Para ter certeza, coloquei férias bem no meio de uma auditoria trimestral. Meu pai aprovou o pedido sem sequer ler. No segundo dia de folga, minha caixa de entrada virou território de marcadores vermelhos. No terceiro, meu irmão ligou. As auditorias estão um caos. Preciso que resolva tudo quando voltar.
Ele não perguntou como eu estava, não pediu desculpas. Naquele momento, o nevoeiro se dissipou. Eles não precisavam de mim, precisavam do que eu fazia. O poder, descobri, nem sempre mora na cadeira na cabeceira da mesa. Às vezes, está em saber exatamente o que desmorona quando você para de sustentar. Depois disso, comecei a notar outros sinais, reuniões em que eu não era convidado, decisões já definidas antes de eu chegar, portas fechando com sutilidade. Numa noite lá em casa, questionei um tio sobre um prazo que não batia. Ele riu, gentil, não complique, só mantenha a agenda organizada. Não foi raiva, foi clareza. A esperança de que, enfim, enxergassem o real valor de quem faz o alicerce. No fim daquela semana, algo em mim mudou. Eu não me sentia mais leve, mas sim mais firme. Parei de esperar por um milagre que nunca chegaria e, com essa clareza recém-descoberta, percebi algo crucial: havia cantos do sistema onde ninguém ousava olhar com atenção. Pela primeira vez, eu estava pronto para começar essa busca. Tudo começou como qualquer outro dia, tranquilo, rotineiro, sem pressa. Sentada à minha mesa, revisava documentos que já haviam passado pelo meu crivo dezenas de vezes. Naquela empresa, as coisas realmente importantes raramente gritavam por atenção, elas se escondiam na mesmice dos processos diários. Por ter nunca dado motivos para duvidarem de mim, meus colegas confiavam nos meus olhos nos minúsculos detalhes que ninguém mais queria encarar. Meu trabalho era digitalizar arquivos legados da era pré-cloud, contratos, autorizações, aditivos, tudo aquilo que ninguém tocava. Era um serviço invisível por definição, meticuloso, confiável, de baixo risco. E, claro, acompanhado de suposições perigosas, ninguém vai vasculhar aquele servidor antigo. Ele só vai indexar e partir para a próxima tarefa. Mas aquela manhã trouxe um pedido pequeno, uma comparação simples, motivada por uma discreta divergência no CNPJ de um fornecedor que a contabilidade não conseguia rastrear. Entrei no diretório legado, segui o caminho de sempre e, então, algo chamou minha atenção. Uma subpasta etiquetada com um código interno que não via há anos. Um relicário esquecido de migrações anteriores, ali, exposto, mas ignorado. Dentro dela, múltiplas versões de autorizações de transferência eletrónica e acordos de parceria, dispostas em ordem cronológica, sem qualquer anotação explicativa. Não senti alarme, apenas o automatismo do meu ofício. Comparei datas, conferi blocos de assinatura, alinhei nomes de entidades, como sempre fiz. Foi aí que apareceu a primeira fissura, uma data que destoava das aprovações ao redor, uma assinatura posicionada onde eu lembrava que outra autoridade deveria estar e, mais revelador, o nome da empresa variando sutilmente de uma filial conhecida para uma holding offshore quase idêntica. Não era escandaloso a ponto de disparar uma auditoria automática, mas era suficiente para transferir recursos sem chamar atenção. Marquei aquele arquivo e segui meu caminho. Uma inconsistência isolada não prova nada, revisões acontecem. Mas aqueles detalhes não saíram da minha mente. Nos dias seguintes, usei a rotina de arquivamento como pretexto e retornei àquela pasta. Versão a versão, em retrocesso, os padrões se desenharam, nomes presentes nos primeiros rascunhos sumiam nas versões finais, responsabilidades financeiras mudavam sem qualquer deliberação do conselho, poderes eram realocados sem documentação. Não se tratava de um erro, era um método. Eu não precisava de linguagem grandiosa para definir aquilo como ilicitude. A consistência dos indícios falava por si só. Eu percebi, no começo, que aquele sistema todo fora moldado aos poucos, curiosamente invisível para quem não fosse olhar com atenção. Era como se cada procedimento, cada pasta de arquivos, tivesse sido desenhada por alguém que achava que ninguém ia reparar no conjunto. Reclinei a cadeira e respirei fundo. Não estava zangado, nem surpreso, estava apenas consciente de que ali se erguia o mesmo mecanismo pelo qual eu vinha navegando há meses. Um mecanismo alicerçado na crença de que a equipe de suporte só processava informações, jamais as analisava e que ninguém guardava memória dos papéis que passavam pelas mãos. Foi então que compreendi o perigo de observar sem me preparar. Ver não bastava. Precisava agir. Mas não em público, nem no calor de uma emoção avassaladora.
Fui discreto, não armazenei nada na unidade de rede compartilhada. Durante as pausas do almoço, copiava para meu laptop pessoal, sempre atento para não disparar alertas de segurança. Apontava horários, preservava os caminhos originais dos arquivos, criava backups numa conta de nuvem particular, fora do ciclo de limpezas rotineiras da empresa. Não interroguei ninguém, não procurei explicações. O que eu queria era estar pronto. Não se tratava de vingança, mas de criar uma rede de segurança. Eu carregara consequências de decisões que não eram minhas, solucionara problemas antes mesmo que aparecessem. Mas, desta vez, eu não era apenas um bode expiatório. No fim daquela semana, a pasta legado permanecia exatamente onde eu a deixara, intocada, despercebida, sem alarde. A empresa seguiu seu curso habitual, confiante e alheia. Eu não os enfrentei, eu arquivei minha própria versão da verdade. Nunca me sentira tão empoderado. Logo percebi a mudança, mesmo antes de alguém nomeá-la. Não era hostilidade, mas uma nova forma de atenção, medida, deliberada. Deixei de ser uma engrenagem invisível. Tornei-me uma variável indesejada. Meu nome reaparecia em threads de e-mail, mas nunca como convite, jamais como reconhecimento. Em vez de me incluir, adaptavam o ambiente a meu redor, encontros estratégicos dos quais eu fora sumariamente excluído, convites que pipocavam no calendário só depois de encerradas as reuniões. Quando perguntei pelo convite faltante, meu irmão, distraído no celular, me garantiu: foi em cima da hora, só não queria lutar seu dia. Ninguém admitia ter-me deixado de fora, cada omissão vinha vestida de cortesia. Sozinha, cada justificativa passava desapercebida, mas, juntas, formavam um padrão. Então, a pressão migrou do processo para a percepção. Numa noite, minha mãe ligou com aquela voz ensaiada de consolo: você está tão tensa. Talvez esse cargo seja demais para você. No jantar, meu pai me fitava por cima da taça de vinho, não era preciso concordar comigo em público. Meu irmão logo preencheu o silêncio com piadas: você está exagerando de novo, fica tranquila. Essa sua ansiedade está complicada, hã? Nenhum deles dizia que eu estava errado, sugeriam que eu estava instável. O cansaço não chegou de repente, instalou-se aos poucos. Ser desacreditado sem que me acusassem de fato é mais exaustivo do que receber um ataque direto. Um ataque te dá algo para combater, isso, porém, era apenas dissipação. O segundo ponto de pressão surgiu disfarçado de rotina: a renovação de um contrato com fornecedor, termos de pagamento net 30. Já tinha sinalizado o vencimento da fatura. E, no fundo, eu sabia que esse era só o começo. No fim do terceiro trimestre, surgiu a urgência de estender o prazo de pagamento para 60 dias, a fim de blindar o fluxo de caixa do quarto trimestre. O fornecedor já havia concordado verbalmente e eu, convicto, atualizei o rascunho do contrato no sistema e enviei um e-mail de confirmação. Mas, em algum momento entre aquela atualização e a assinatura final, minha revisão evaporou. Substituíram-na pela versão antiga, a mesma que esmagaria nossa liquidez justamente no pior instante. Percebi o erro menos de uma hora depois e mandei uma mensagem esclarecendo tudo, supondo tratar-se de um simples problema de controle de versões. 2 dias mais tarde, porém, surgiu um resumo executivo vazado ao Conselho de Diretores. Minha correção não aparecia em lugar nenhum. O descuido passou a ser apresentado como falha minha, sinal de que minha atenção aos detalhes andava comprometida. Meu e-mail de follow-up? Ignorado como se nunca tivesse existido. Não precisaram forjar incompetência, isolaram um deslize e apagaram sua solução. Mais tarde naquela semana, meu pai me chamou ao escritório com um tom quase carinhoso. Talvez suas maiores qualidades sejam no apoio, não na liderança, sugeriu ele. Chegar aonde você quer exige outro tipo de clareza. E não queremos vê-lo exausto. Na hora, não discuti. Reconheci o padrão, não era uma investigação de competência, mas uma tentativa silenciosa de me cansar até que eu aceitasse a ideia de um papel de bastidor. No domingo seguinte, em um brunch de família, um parente de quem eu gostava deixou escapar uma proposta ainda mais clara. Que tal um sabático? Algo como licença para cuidar da saúde, pelo bem de todos.
Naquele contexto, pelo bem de todos significava sumir sem alarde. Se eu rejeitasse, seria eu teimoso; se aceitasse, desapareceria aos poucos. Fiquei em silêncio. À noite, trancada em casa, abri meu disco rígido pessoal e troquei o automático pela auditoria. Comecei a rastrear metadados do contrato adulterado, IDS de usuário, carimbos de data e hora, histórico de revisões. Registrei cada acesso revogado, cada convite para reunião emitido depois que o encontro terminava e cada instante em que minha correção sumia entre o rascunho e a versão final. Foi aí que percebi: quanto mais me pressionavam, mais detalhavam, sem perceber, a planta estrutural da operação, até apontar quais paredes eram de sustentação e já estavam rachas. Cheguei a um ponto em que não me interessava mais adivinhar um pedido de desculpas. Eu não ia revidar nem armar revolta, estava apenas me preparando. Não houve um lampejo repentino de coragem nem um grito de desafio. A mudança se infiltrou sorrateira, com uma clareza que retorna quando a exaustão derrete todas as ilusões. Certa manhã acordei e percebi: já não esperava mais ser tratado com justiça. Agora cabia a mim decidir o quanto queria ser visto e por quem. Não se tratava de rebelião, mas de alinhamento. O escritório continuava o mesmo: balcões, sorrisos ensaiados, os velhos rituais da sexta-feira. Só que meu olhar era outro. Parei de farejar aprovação ou temer a dispensa. Passei a mapear meu lugar e aguardar o convite para entrar de vez. Entendi que tornava-se escolha e eu não planejava voltar atrás. Não buscava espetáculo, mas um registro sólido, clareza capaz de atravessar qualquer escrutínio. Documentação que não dependesse de tom de voz ou lembranças. Porque, se esperasse permissão, só restariam memórias amargas. E isso eu já havia deixado para trás. Era uma manhã comum quando decidi dar o primeiro passo em direção à mudança. O caminho adiante estava cheio de incertezas, mas agora era hora de agir. Para isso, busquei uma abordagem que pudesse me proteger, saindo do escopo da minha própria família, um espaço já carregado de histórias e emoções. Em vez disso, busquei ajuda em alguém de fora, um advogado especializado em governança corporativa e exposição de acionistas, que me foi indicado anos atrás. Naqueles dias, a ideia de precisar de aconselhamento legal parecia tão abstrata quanto distantes eram minhas preocupações. Nosso primeiro encontro foi breve e direto. Eu não precisei me aprofundar em como me sentia ou contar histórias familiares. Apenas compartilhei informações concretas, uma linha do tempo, registros de metadados, rascunhos de contratos alterados e um histórico de acessos revogados. Ele escutou atentamente, sem tentar aliviar a tensão que me preenchia. Fez perguntas específicas sobre a autoridade de assinatura e controle de versões, e suas pausas foram mais longas do que eu esperava. Isso não é apenas um conflito interno, disse ele cautelosamente, há uma exposição aqui. Não necessariamente uma intenção maliciosa, mas a inconsistência suficiente para importar caso alguém de fora comece a fazer perguntas. O que ele descreveu como fundamentos ecoou em minha mente de forma intensa. Não significava que a situação estava resolvida, mas que, pela primeira vez em semanas, a possibilidade de estabilidade começava a se formar. Minha respiração, antes acelerada, se tornava mais lenta. Eu percebia que não estava sozinha, nem imaginando coisas. Em seguida, decidi tomar uma ação menor, mas mais arriscada. Redigi um e-mail curto e direto, endereçado ao Recursos Humanos e ao advogado-geral da empresa. Não fiz acusações, não usei linguagem emocional, apenas solicitei uma formalização da minha função, uma descrição atualizada do meu trabalho e um resumo das minhas autoridades de decisão e assinatura conforme a política da empresa. Referenciei a seção do manual do funcionário que tratava da definição de funções e solicitei uma confirmação em até 10 dias úteis. Li o e-mail 2 vezes, coloquei meu advogado em cópia oculta e, então, apertei enviar. Os minutos passaram, mas não recebi nenhuma resposta imediata. O silêncio parecia pesado. Entretanto, algo mudou. Quando entrava nas salas, as conversas diminuíam, as pessoas me olhavam de forma diferente. Não era hostilidade, era uma atenção renovada.
Em casa, minha família deslizou para um silêncio total sobre o assunto, enquanto no trabalho comecei a sentir uma recalibração em tempo real. Embora não tivessem respondido, percebia que estavam-se ajustando às implicações do meu ato. O poder que eu estava começando a entender não se manifestava de forma explosiva. Às vezes, vem como hesitação, como um passo atrás, enquanto as pessoas reexaminaram o que antes passavam batido. Eu não quis seguir cobrando, não busquei esclarecer, deixei o e-mail em seu lugar, imutável e carimbado pelo tempo. Essa não era uma manobra para forçar uma reação, mas sim uma estratégia de posicionamento. Havia movido uma peça no tabuleiro e me afastado. Ao final da semana, nada havia sido resolvido, mas nada era como antes. Meu primeiro movimento não foi estrondoso, foi irreversível. Após meu questionamento formal ao recursos humanos não ter sido respondido, nada explodiu, não houve confrontos, portas batendo. O escritório se estabeleceu em uma espécie de calma que parecia merecida. As reuniões continuavam conforme planejadas e em casa as conversas evitavam tópicos tensos, como se pudéssemos recuperar a leveza perdida. O que havia sido submerso começava a emergir e eu via, através de cada ação sutil ao meu redor, que estava, de fato, mudando as regras do jogo. Eu cheguei a acreditar que o pior já tinha passado, mesmo sem dar nome ao desconforto que me consumia. Mas havia uma pessoa diferente de todas as outras no escritório, Linda Mares. Ela era assistente executiva do meu pai há quase 15 anos, começara na empresa no mesmo ano em que eu me formei e, em meio a disputas de poder e alianças que mudavam o tempo todo, tornou-se uma das poucas certezas naquele ambiente instável. Linda sabia exatamente onde cada arquivo ficava, entendia quais conselheiros precisavam de elogios e quais respondiam melhor à objetividade. Dominava agendas, preferências pessoais e até as regras não escritas que ditavam como as coisas realmente eram feitas. Mas, acima de tudo, era gentil comigo. Ao longo dos anos, ela me ofereceu pequenos gestos que ninguém mais se dava ao trabalho de notar, um olhar cúmplice quando uma reunião com o conselho descambava, um tom de cuidado sussurrado na copa ao perceber o humor vingativo do meu irmão, um simples como você está, em vez do habitual o que você vai consertar hoje. Lembrava do meu aniversário quando ninguém mais lembrava e reservava um lugar para mim nos almoços da empresa, mesmo quando as mesas já estavam cheias e os amigos do meu irmão tinham ocupado todos os bons assentos. Certa vez, ela me avisou que um relatório que eu havia enviado estava sendo reescrito pela equipe do meu pai antes de chegar ao conselho. Graças a esse toque, pude me preparar para as perguntas afiadas que, de outra forma, me teriam pegado totalmente desprevenida. Ela não me protegia de forma oficial, não contestava a hierarquia nem pedia minha inclusão nos bastidores, mas também jamais me ignorava. Numa estrutura construída para excluir, aquele comportamento era, para mim, uma ponte. A sensação de não estar sozinha fez cair o peso de anos em que cada palavra era medida, cada gesto calibrado para não dar brecha. Aquele alívio de ter alguém em quem confiar foi avassalador. Linda nunca pedia nada em troca, nunca tentava usar nossos diálogos para avançar na própria carreira. Ela apenas escutava e, num mundo em que ninguém me escutava, aquilo parecia um verdadeiro presente. Passei a dividir com ela mais do que relatórios. Contava o contexto institucional, o motivo por trás de cada decisão que me frustrava, os padrões que eu via quando o meu trabalho era sistematicamente empurrado para a periferia. Falei da minha suspeita de que o episódio do contrato com o fornecedor não fora um erro honesto, mas sabotagem deliberada. Presumi que seu silêncio significava discrição e sua neutralidade, segurança. No começo, as mudanças foram quase imperceptíveis, tão sutis que quase me convenci de que eram fruto da minha imaginação. Até que uma conversa, da noite para o dia, cortou esse equilíbrio. Cheguei à impressora determinada a conferir um relatório, mas, no instante em que me aproximei, vi Linda imersa no celular, respondendo a uma mensagem com um olhar evasivo. Tentei sondar sobre o prazo do projeto, mas ela desviou do assunto num lampejo, recusou meu convite para almoçar com uma desculpa pouco convincente e voltou ao aparelho como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, não percebi que já estava começando a ser traído. Alguns dias depois, descobri que informações que eu dividira em confidência com Linda reapareciam por aí, deturpadas. Minhas preocupações sobre o contrato com o fornecedor surgiam num resumo executivo, não para mostrar riscos de sabotagem, mas para ilustrar minha deficiência na comunicação.
As observações que eu fizera sobre falhas na estrutura do nosso departamento viravam proposta de reestruturação, citando feedback anónimo em vez de meu nome. Cada fragmento da minha confiança exausta se transformava em tijolinhos de uma narrativa que eu não havia autorizado. A confirmação definitiva aconteceu numa reunião de departamento no final de outubro. A sala de conferências estava lotada, o roteiro era o de sempre, projeções trimestrais, alocação de recursos, aquela encenação burocrática que faz toda a empresa parecer produtiva sem, no fundo, alterar nada. Quando meu irmão avançou o slide sobre os pontos críticos de implementação do novo projeto dele, no qual eu sequer fora consultado e senti meu coração bater mais forte. As frases que ali li eram exatamente as mesmas que eu escrevera meses antes, num esboço de reestruturação barrado sem explicação, agora ressurgindo em tópicos de risco para justificar maior supervisão e prazos mais curtos. Olhei em volta, buscando Linda. Estava sentada lá atrás, postura neutra, olhos fixos num bloco de notas. Vi, por um instante, seu nome numa lista de distribuição que piscou no canto da tela antes do slide mudar. Ela tinha repassado minhas palavras, transformado meus insights em munição e permanecer em silêncio absoluto. Não defendeu minha lógica, não corrigiu o registro, nem sequer demonstrou desconforto ao assistir à minha própria voz sendo usada contra mim. Saí daquela sala sem confrontá-la. Não queria ouvir uma desculpa porque o silêncio já me dera a resposta mais contundente. Às vezes, a traição não entra empunhando uma faca, mas se instalando sorrateira na ausência de qualquer reação. Às vezes, o abandono não chega com um estrondo, mas com um silêncio sutil que se instala no instante exato em que o vento muda de direção. Linda, esperta o bastante para sentir de onde soprava o poder, simplesmente recuou, acomodando-se na margem mais segura. Não era má intenção, ela não buscava me ferir. Apenas concluiu que sua proximidade com meu pai era mais valiosa do que qualquer vínculo que tivesse comigo. Escolheu o caminho que, para ela, oferecia menos riscos. A verdade é que eu já pressentira essa traição. No fundo, preparei-me para o golpe, mesmo assim, fui surpreendido pela clareza que se seguiu. Sempre acreditei que lealdade dependia da intenção, de quanto alguém se importava. Pensava que o carinho de Linda por mim se traduziria em apoio quando eu mais precisasse. Descobri, no ambiente implacável de uma hierarquia corporativa familiar, que a lealdade não tem a ver com sentimentos, mas com exposição. Quem está disposto a se manter firme quando todos se inclinam, mesmo correndo o risco de perder o próprio cargo. Linda não estava. Ela tinha 15 anos de carreira ao lado de meu pai, uma aposentadoria encaminhada, uma rotina segura dentro da estrutura organizacional que só existia enquanto ele a mantivesse satisfeita. Quando chegou a hora de escolher entre defender alguém que talvez perdesse e proteger sua posição junto ao provável vencedor, seu cálculo foi simples: ninguém faria diferente. Ela não virou as costas para mim por ódio, virou-se para si mesma. 2 dias depois, veio o segundo golpe, embalado em preocupações amigas. Um colega do marketing, sempre discreto, inofensivo, cruzou comigo no corredor. Com um ar de confidência, baixou a voz. Até Linda acha que você está passando dos limites. Aquilo, dito de forma a parecer segredo, ecoou para todos. De pronto, a ausência de qualquer defesa de Linda se transformou em acusação velada. Seu silêncio alinhou-se com a narrativa que meu irmão tecia. Foi aí que entendi uma verdade fundamental: em certos círculos, neutralidade é ilusão. O silêncio nunca fica vazio, ele se preenche com a história que tiver mais força. Em um negócio de família, regido pela hierarquia rígida, quem cala acaba cedendo à voz mais alta. Não reagi com amargura ou cenas dramáticas. Nem cortei laços, mantenho-os discretos e distantes. Ajustei apenas o fluxo de informações, tudo agora segue na base do precisa saber. Minhas conversas encurtaram-se, meus e-mails tornaram-se estritamente funcionais e cada palavra carrega a precisão cirúrgica de quem aprendeu que, às vezes, o silêncio dos outros ensina mais do que 1000 discursos. Quando meu advogado pessoal me colocou em cópia oculta, minha comunicação ficou despida de qualquer detalhe que pudesse ser deturpado ou usado contra mim. Minha nova estratégia se transformou em um grande silo de informações, resguardado pelas mesmas muralhas de silêncio que, até então, tinham-se voltado contra mim. Eu não estava castigando ninguém, apenas protegia meu futuro da fragilidade de uma coragem emprestada.
Não havia perdido um aliado. Quem cala diante de uma emboscada jamais foi aliado de verdade. Em vez de edificar minha base num alicerce instável, construí minha solidez sobre a certeza da minha própria voz. Ao final daquela semana, a dinâmica interna havia mudado completamente. Parei de vasculhar expressões em busca de aprovação e parei de decifrar silêncios como pistas de intenções ocultas. Não ficava mais esperando que alguém se erguesse em meu favor, validasse minhas preocupações ou me dissesse que eu não estava sozinho. O golpe da traição não me quebrou, ao contrário, clareou tudo ao meu redor. Descobri, então, quem realmente podia ser confiável e quem não merecia minha energia. Fiquei convencido de algo que, no fundo, já sabia. Neste prédio, a única lealdade garantida era a que eu tinha comigo mesmo. A partir daquele momento, deixei de planejar em busca de apoios e passei a planejar apenas resultados. Quando o silêncio voltou-se contra mim, aprendi o valor estratégico da concisão. Respondi perguntas de forma direta, concluí o que precisava ser concluído e parei de preencher lacunas que nunca foram minhas. Não ofereci mais insights voluntários, nem me esforcei em explicar-me para plateias que já haviam decidido me interpretar mal. Não esperava mais para ser credenciado. O silêncio, agora, tinha outro peso. Não era mais denso, mas sim cirúrgico. Segui meus dias sem o antigo reflexo de justificar minha existência e, nessa contenção, encontrei um novo equilíbrio. Fiquei mais sozinho, sim, mas não entrei em espiral. O desapego, quando vem após uma clareza cristalina, quase tem gosto de ascensão. Foi justamente então que uma voz inesperada se levantou. Não houve confronto dramático, nem reunião de crise com grandes executivos. Tudo aconteceu durante uma checagem de controles internos, uma daquelas sessões práticas que a alta gestão costuma pular, julgando os detalhes tediosos. A sala estava pela metade, o clima puramente burocrático. Eu estava ali porque cuidava das operações. E ela também. Chama-se Margaret Sullivan. Via-a pelos corredores havia anos, sempre com sua pasta de cor sarrado debaixo do braço e um passo tranquilo, como quem sabe que seu valor não depende de ser notada. Margaret era a controller sénior da empresa, uma profissional que estava nos bastidores há mais tempo do que muitos dos nossos vice-presidentes estavam na indústria. Começou como contadora quando meu avô ainda comandava tudo, na época em que os livros eram físicos e a confiança entre patrão e empregado tinha outro peso. Para meu pai e meu irmão, ela era apenas uma calculadora humana, útil, porém invisível. Cumprimentavam-na com o mesmo aceno distraído que dirigiam à equipe de limpeza, jamais pediam sua opinião sobre estratégias e nunca a convidavam para aqueles jantares onde as decisões realmente se fechavam. Presumiam que seu silêncio fosse sinônimo de desinteresse. Esqueciam, porém, que o silêncio de quem observa de perto, e há anos, costuma ser o mais eloquente de todos. Havia quem dissesse que uma calculadora humana nunca se esquecia de nada e, no fundo, era exatamente isso que eu via quando Margaret abriu aquela reunião. Tudo começou quando meu irmão, com ar confiante, apresentou projeções trimestrais anunciando um ganho de 15% em eficiência operacional. Os gráficos brilhavam na tela, mas para quem sabia para onde realmente ia cada centavo, aquilo soava impossível. O clima na sala mudou num segundo, como se todo mundo aguardasse o momento de derrubá-lo. Entretanto, Margaret não subiu o tom nem me lançou um olhar de cumplicidade. Calmamente, tirou do bolso o seu fichário sarrado, o mesmo de cor gasto que eu via em suas mãos há anos, e começou a recitar datas, códigos de transferências eletrónicas e uma sequência de reconciliações que contrariava a versão oficial. Sua voz soava quase como um pedido de desculpas, mas cada detalhe reforçava a verdade. Faltavam quase 2 milhões de dólares entre o que o Conselho havia sido informado e o que o Razão Geral realmente registrava. Esses 2 milhões tinham circulado discretamente por transferências entre empresas do grupo, cada uma individualmente trivial, mas juntas, irrefutáveis. Ninguém ousou contradizê-la. Meu irmão tentou disfarçar com aquele sorriso calculado, o mesmo que usava para enganar investidores pouco atentos, e falou de diferenças de timing e ajustes contábeis. Margaret simplesmente pôs outra folha sobre a mesa, um resumo mostrando que aquelas diferenças já estavam previstas na reconciliação inicial. Fim do assunto. Eu não sorri nem procurei seus olhos.
Sabia que, às vezes, ser visto pela pessoa certa vale mais do que aplausos vazios. Mais tarde, ela apareceu na minha mesa. Sem festa, deixou um extrato impresso de transações e esperou eu erguer o olhar. Notei coisas ao longo dos anos que não batiam com os relatórios do conselho, disse, com a voz tão neutra quanto antes. Explicou que os desvios eram sutis, fáceis de ignorar como erros de digitação ou falhas de sistema, mas sempre iam na mesma direção, sempre favorecendo as mesmas contas. Por um instante, vi em seus olhos a exaustão de quem testemunha irregularidades sem poder falar, a frustração de quem conhece a verdade e não tem a quem contá-la. Seu avô era um homem íntegro, ela continuou. Ele construiu algo que merece ser protegido. Achei que você precisava das provas concretas. Era uma manhã comum quando um novo capítulo começou a se desenrolar na vida de Margaret, aquela funcionária discreta que há anos observava as nuances de um sistema corporativo complexo. Ela tinha algo nas mãos que poderia mudar tudo, registros de uma conta fantasma que fiquei em cima desde que esbarrei em alguns arquivos no servidor legado. Mas os dados dela eram ainda mais antigos. Havia documentada numa Lias durante quase 5 anos, um período em que eu apenas começava a perceber a precariedade da situação. Eu percebi que Margaret estava à espera de alguém que realmente lesse o que ela havia encontrado, e esse alguém era eu. Não tínhamos um nome para a nossa colaboração, não éramos aliados, não fazíamos promessas. Em vez disso, comparávamos nossas anotações como profissionais que priorizam a integridade dos dados acima de qualquer resultado político. Nos debruçamos sobre cronologias, cruzamos os registros do sistema empresarial com o meu livro pessoal. Identificamos os padrões que eu já suspeitava e os que ainda não tinha notado. Limpamos nossas suposições, trocando especulações por evidências concretas. Nosso trabalho era silencioso e metódico, não existia intenção de vingança ou conspirações, apenas a preparação na calada da noite. Mantive Margaret à margem dos holofotes não porque ela pedisse, mas porque compreendia os riscos corporativos que a cercavam. Ela tinha uma aposentadoria a proteger, uma vida construída naquele sistema, e expor seu papel tornaria seu nome um alvo. Já havia testemunhado como essa família tratava aqueles que se tornavam inconvenientes. Antes de se despedir naquele dia, Margaret parou na porta e disse: "Ele costumava falar sobre você." Referia-se ao meu avô. Ele dizia que você era a única que realmente lia os documentos que ele lhe dava. Acreditava que isso teria importância um dia. Ela não esperou minha resposta. Simplesmente se afastou, com a mesma cadência tranquila, segurando uma pasta de couro desgastada sob o braço. Com o passar da semana, nada parecia ter mudado. As rotinas continuavam, as hierarquias se mantinham firmes. Meu irmão ainda percorria os corredores com a confiança de quem acredita na segurança de sua posição. Meu pai continuava a assinar relatórios sem olhar os detalhes. A diretoria meio que se reunia, encerrava meetings, congratulando-se por mais um trimestre de expectativas gerenciadas. Mas, sob essa superfície, algo fundamental havia mudado. Eu não estava mais sozinha, tinha uma testemunha, uma corroboradora e a confirmação de que os padrões que seguiam eram reais e não fruto de uma mente paranoica. Eu ainda segurava o pavio, mas agora sabia exatamente onde colocá-lo. A resistência de uma única pessoa pode não mudar o ambiente, mas altera as contas, e no mundo dos negócios, a matemática é o que realmente importa. Na manhã da reunião trimestral do Conselho, acordei antes do alarme. Não havia ansiedade, mas sim uma calma estranha que surge quando se aceita o fim. Aquela cena eu havia ensaiado na minha mente 1000 vezes, especialmente nas noites em que a exaustão cedia espaço à velha raiva. Acordei naquela manhã sentindo-me aguçada, confiante, pronta para um momento de glória pessoal. Na minha cabeça, cada palavra seria aplaudida de pé. Mas, ao conferir o calendário e revisar a pasta mais uma vez, saí de casa com a calma de quem já sabe exatamente como a história iria terminar. O saguão do prédio parecia idêntico a tantos outros dias, familiaridade demais para alimentar qualquer sensação de drama. Ao entrar na sala de conferências, o burburinho diminuiu só o suficiente para que eu percebesse que ninguém realmente se importava com a minha chegada.
Cumprimentos formais, alguns acenos rápidos e pronto. Eu ficava ali, num canto, porque simplesmente excluir alguém teria deixado um rastro de responsabilidade legal que não convinha a recursos humanos nem ao departamento jurídico. No comando da mesa estava meu pai, acomodado numa postura relaxada, com o rosto impenetrável sob a máscara de autoridade patriarcal. Ao lado dele, meu irmão, curvado para a frente com aquela confiança injustificada de quem espera consenso imediato. Do outro lado, os verdadeiros decisores, membros do conselho, auditores externos e um sócio de private equity chegado de Nova York. Não era um almoço de família, era uma assembleia onde o dever fiduciário pesava mais que laços de sangue. Os assuntos do dia passaram rápido, balanços do terceiro trimestre, projeções de mercado, métricas de segurança, tudo para acomodar cada um em seu papel. Eu não precisei anotar nada, conhecia aquela rotina de cor. Quando chegaram aos ajustes operacionais, um item descrito como corriqueiro, mas que escondia as discrepâncias que eu tinha descoberto, senti a sala mudar de eixo. Não era a tensão vindo até mim, mas a certeza se afastando. Esperei o breve silêncio que antecede um comentário crucial, aquele instante em que qualquer executivo acha que já entregou seu ponto. Então falei com voz serena: não estou aqui para acusar. Vim apenas clarificar alguns fatos. Deslizei a pasta pelo tampo da mesa, o suficiente para o auditor-chefe pegá-la. Lá dentro, planilhas e comprovantes não precisavam escancarar intenções. Alinhavam datas, versões de contratos e códigos de transferência que revelavam, sem margem para dúvidas, o túnel financeiro que eu havia rastreado. Um silêncio carregado tomou conta do ambiente. Páginas foram folheadas, o sócio de Nova York largou a caneta, ninguém mais olhou para mim, agora quem falava eram os documentos. E vieram as perguntas afiadas, diferentes das habituais tentativas de desvio de foco do meu pai e das poses ensaiadas do meu irmão. Quem autorizou esta revisão da cláusula de passivo? Porque o pagamento àquela fornecedora seguiu para uma subsidiária não declarada? Onde está a resolução do Conselho autorizando essa transferência de poderes? Observei meu pai contorcer as palavras, girar em torno dos fatos sem nunca encontrá-los. Vi meu irmão esforçar-se numa defesa que soava cada vez mais desconexa. E, pela primeira vez, não ofereci ajuda nem intervi. A sala, enfim, estava dominada pelos próprios indícios e não pelos ensaios de quem achava que ainda detinha o controle. Enquanto a reunião avançava, ficou claro que não precisavam de mim para encobrir suas falhas. Algo mudou naquele instante. Eu já não era avaliada, eles é que estavam sob os holofotes. Os consultores externos, assim que perceberam um possível problema regulatório, exigiram de imediato uma auditoria forense independente. Os membros do Conselho, conscientes de sua própria exposição a responsabilidades, afastaram-se dos instintos do meu pai. Então, o diretor jurídico pigarreou. Temos mais um ponto a tratar. Sua voz, cuidadosamente neutra, tocou no cerne do trust familiar e no controle de voto das ações principais. O rosto do meu pai, antes tão confiante, empalideceu. Meu irmão parou de se mover, os dedos ainda suspensos no ar. O conselheiro continuou. Conforme previsto na reestruturação de 2018, a seção 14 determina que o controle de voto seja transferido automaticamente ao se cumprirem determinadas condições. Essas condições foram atendidas no mês passado com a assinatura do termos de reconhecimento do trust. O titular atual do poder de voto não é aquele sob cuja suposição este conselho vinha operando. Ele me encarou por um instante e encerrou. Agora, a maioria dos votos pertence a ela. O silêncio que se seguiu parecia denso como o ar antes da tempestade. Vi o maxilar do meu pai cerrarem-se, os olhos do meu irmão percorrendo a sala em busca de uma objeção. Mas ninguém ousou falar. Fiquei imóvel, com as mãos apoiadas na mesa, e senti uma estranha sensação de alívio. Não era empoderamento, mas o fim de uma longa exposição. Eu estava cansada de explicar, de carregar dúvidas que jamais foram minhas, de questionar se a verdade resistiria caso eu recuasse. Pois resistiu. Quando a reunião foi encerrada, não houve gritos nem confrontos dramáticos. Cada um recolheu seus papéis em silêncio, evitando o olhar dos homens na cabeceira da mesa. Meu pai saiu sem me dirigir uma palavra. Meu irmão permaneceu calado.
Não precisavam dizer nada, as atas haviam feito o que eu jamais conseguiria. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era minha mãe, naquela mistura de calor e urgência que ela sempre usava quando a família precisava que eu fosse a voz da razão, o elo entre o conflito e a paz. Sem mencionar a reunião, falava sobre o jantar, sobre há quanto tempo não nos reuníamos, sobre como é vital enfrentar os problemas frente a frente. Lembrou-se da lasanha da vovó, reservada para ocasiões especiais. Comentou o quanto meu pai andava exausto, sobre a pressão que o consumia. Nem uma palavra sobre os 14 milhões, nem sobre os desvios ou as transferências não autorizadas, tampouco sobre décadas de exclusão sistemática. Só família, união e o desejo de seguir em frente. Ouvi tudo sem interromper. Aprendi cedo que cortar minha mãe só prolonga conversas que ela precisa ter para cumprir o papel que lhe atribuíram na operação de controle de danos. Quando ela finalmente suspirou, prometi que ia pensar no assunto. Depois de desligar o telefone com minha mãe, não veio o choro nem a fúria que eu esperava. Veio um cansaço profundo, o cansaço de perceber que, mesmo após tudo o que acontecera naquela sala de reuniões, o instinto dela era proteger meu pai, varrer tudo para debaixo do tapete e fingir que um jantar em família bastaria para cicatrizar feridas abertas à força ao longo de toda a minha vida adulta. Pouco depois, tocou o segundo telefone. Do outro lado, meu irmão adotou um tom seco, profissional, como se fôssemos colegas de trabalho e não irmãos. Uma voz que deixava para trás 3 décadas de memórias compartilhadas, descartando nosso passado como uma cláusula incómoda de contrato. Ele falava de transição, cooperação e benefício mútuo, mencionava a importância da estabilidade em tempos de mudança organizacional, a necessidade de manter a confiança dos acionistas e a boa percepção do mercado, lembrando até das responsabilidades fiduciárias que ambos tínhamos como membros da holding familiar. Nem sombra de desculpas pelos anos de exclusão, pelas sabotagens, pelas portas que sempre se fecharam no meu rosto. Nem um pio sobre a apresentação que me roubou, o crédito que colheu para si ou as vezes em que me tratou como parte da mobília. Seu único interesse era descobrir o que seria preciso para manter tudo funcionando sem sobressaltos, ou seja, me fazer desaparecer em silêncio. Pedi que me enviasse tudo por escrito, uma proposta formal, detalhando termos, prazos, condições. Queria documentação, registros oficiais. Ele mal ouviu e desligou antes mesmo de um até logo. Quando a noite caiu, meu pai me enviou um e-mail. Curto, impessoal, daqueles que se troca com um sócio de quem você não gosta, mas sabe que não pode irritar. Sem saudação, sem cordialidades, apenas um parágrafo sugerindo um encontro entre nós dois para discutir o caminho a seguir. Li aquilo 3 vezes e quase senti a ironia na expressão caminho a seguir. Nenhuma confissão de culpa, nenhuma menção a qualquer erro passado, só essa ideia de ignorar o que passou e seguir em frente como se pudéssemos contornar as crateras de um velho desvio. Não respondi na hora. Deixei o e-mail repousar na minha caixa de entrada durante toda a noite, do mesmo jeito que eles haviam-me feito de fantasma durante anos, deixando minhas contribuições no limbo, minhas ideias sem eco, minha presença invisível. Esta era a vez deles sentirem o frio de lançar uma mensagem no vazio e duvidar se alguém a ouviria. Na tarde seguinte, entrei no escritório do meu pai, o mesmo modo onde, um mês antes, eu assinara aqueles documentos do Trust sem ter ideia do peso que carregavam, o mesmo ambiente em que me entregaram papéis para assinar, sem me dar voz, sem buscar meu ponto de vista. O espaço parecia diferente agora, ou talvez fosse eu, finalmente enxergando com clareza pela primeira vez. As minhas costas mal haviam passado pela porta quando meus olhos vasculharam as molduras alinhadas na parede atrás da mesa dele. Eram fotografias de conquistas. Meu pai ao lado de políticos poderosos, de magnatas do setor e de celebridades que eu só vira em capas de revista. Havia até um registro dele de fraque e gravata ao lado do meu irmão, em algum baile beneficente, os dois exibindo aquele sorriso confiante de quem nunca ouviu que não pertencia ali. Em nenhum quadro eu aparecia. Ele estava sentado quando entrei, o rosto impassível, o corpo mais contido do que eu me lembrava. Não se levantou, não estendeu a mão nem ofereceu o calor artificial com que costumava cumprimentar investidores. Limitou-se a acenar vagamente para a poltrona em frente. Era o mesmo lugar onde eu, criança, aguardava o verdito que me mandaria embora. Desta vez, porém, não precisei de convite. Não vou fingir que desejava que chegássemos a este ponto, disse ele, com voz fria, cada sílaba calibrada como num discurso ensaiado para câmaras invisíveis.
Mas estamos onde estamos e convenhamos, tornar tudo público não faz bem a ninguém. Fiquei quieta, deixando o silêncio se estender pelo escritório. Aquele espaço, antes povoado pela autoridade dele, agora ecoava apenas minha recusa tácita. Ele se remexeu na cadeira, desconfortável. Se havia algo que meu pai detestava, era uma pausa que não conseguisse preencher ou manobrar a favor de sua narrativa. O que você quer? Prosseguiu, ansioso. Uma vaga no conselho? Um cargo executivo? Posso reorganizar a diretoria, abrir um lugar de destaque para você. Não precisa virar um embate. Ele abriu as palmas das mãos como quem oferece um presente, um assento na mesa de onde sempre comandou o império que me excluía. Um título que dependeria unicamente da boa vontade dele. Um aplauso que eu deveria agradecer. Olhei para ele por um instante longo demais. Imaginei esse momento durante anos, o dia em que meu pai enxergaria, de fato, quem eu sou, reconheceria meu valor e sentasse para negociar em pé de igualdade. Mas, quando a cena se desenrolou diante de mim, percebi que havia mudado. A fome da aprovação dele, que me consumira por décadas, simplesmente se esgotara. Não quero um assento que você me dá porque não tem escolha, falei, com a voz tranquila de quem já tomou sua decisão. Eu não quero mais nada vindo de você. Eu terminei de expor minhas exigências em voz firme. Primeiro, que os registros corporativos refletissem fielmente a realidade das transações. Segundo, que meus direitos de voto fossem reconhecidos oficialmente na próxima ata de diretoria. E, por fim, um modelo de governança capaz de tornar impossível a manipulação que eu acabara de descobrir. Ele piscou uma vez, nem mesmo um piscar nervoso, mas um momento de rara surpresa. Era evidente, aquele homem, acostumado a barganhar títulos, cifras e símbolos de poder, jamais esperara um pedido que o obrigasse a mudar a própria estrutura de funcionamento da empresa. Você está falando de uma reformulação completa, murmurou ele, a voz carregada de irritação, como quem percebe que o roteiro não saiu como ensaiado. Estou falando de transparência, respondi, sentindo o peso da palavra. Algo que esta companhia evita há tempo que me lembro. O ambiente se enrijeceu. Começou, então, a clássica investida de negação. Tentou desqualificar minhas descobertas, chamando-as de irregularidades contábeis comuns a qualquer organização do nosso porte. Alegou que eu não entendia a complexidade de gerir fluxo de caixa entre diversas subsidiárias e insinuou que minha inexperiência formal me tornava incapaz de exigir mudanças estruturais. Quando viu que eu não cedia, partiu para a carga emocional. Lembrou a preocupação da minha mãe, a decepção que minha avó certamente sentiria ao ver a família em conflito e o risco de abalar o sustento de centenas de funcionários justamente num momento crítico de crescimento. Por fim, tentou a intimidação, recordou-me dos aliados que ainda mantinha no conselho, insistiu que voto não é controle operacional, disse que eu poderia até vencer a discussão, mas perder a guerra. Permiti que ele esgotasse seu arsenal de argumentos e clichês. Quando se recostou na cadeira, confiante, tomei o fôlego e falei com serenidade. Tenho cópias de todos os documentos, cada carimbo de data, cada revisão, cada autorização de transferência bancária com assinaturas que não coincidem com as resoluções do Conselho. Auditores externos já preparam um relatório independente e os diretores começaram a fazer perguntas que você não consegue responder. O sócio de Private Equity, vindo de Nova York, deixou claro que continuará investindo apenas se implementarmos essas reformas, e você, a essa altura, não pode mais barrá-las. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar na sala. Você pode me enfrentar, pode tentar atrasar, obstruir. Ali encerrou-se nossa sessão de negociação, mas sabíamos que, dali em diante, nada voltaria a ser como antes. Parte 19 de 27. Em um momento de profunda reflexão, percebi que, embora eu tivesse esperança de me cansar ou distrair, ou até mesmo de decidir que a paz familiar valia mais do que a responsabilidade institucional, eu estava longe de atingir esse ponto. Esperei por aquele instante mais do que muitos sabiam. Estava energizado, atento, e aprendi há muito tempo que uma paz construída sobre o meu silêncio não era paz de verdade. Quando deixei o escritório dele naquela noite, nada havia sido formalizado, nenhum documento assinado, nenhum acordo fechado. Os detalhes iriam levar semanas para serem negociados, meses para serem implementados e anos para se concretizarem plenamente. Contudo, algo havia mudado.
Ele já não era o único que ditava as regras, aquele que decidia quem tinha o direito de estar na sala e quem deveria ser enviado à cozinha para cuidar do café. Pela primeira vez em 3 décadas, ele sabia disso. A vitória, de algum modo, não parecia um triunfo. Era uma espécie de silêncio, não aquele vazio que ecoa, mas um silêncio firme e acolhedor que permitia que eu ouvisse minha própria respiração. Nos dias que se seguiram à reunião do conselho, o clima de resistência no escritório não desapareceu, mas se reajustou. As conversas não paravam mais quando eu entrava na sala, elas desaceleravam para me incluir. As pessoas ouviam até o final das minhas frases. Ninguém interrompia para resumir meus pensamentos ou redirecionar a discussão antes que eu tivesse a chance de concluir meu raciocínio. Não havia calor, mas uma cautela estratégica que era mais do que suficiente. A mudança de poder era invisível, mas absoluta. Meu pai começou a falar com mais cuidado, cada palavra parecia passar por um filtro legal antes de sair de sua boca. Ele revisava documentos antes de assiná-los e começava a fazer perguntas esclarecedoras nas reuniões, ao invés de acenar com a mão e confiar apenas na intuição. Não me desafiava, mas também não se desculpava. O silêncio entre nós havia ganhado uma nova textura. Não era mais o silêncio do desprezo, mas o silêncio de alguém esperando para ver qual seria meu próximo passo. Meu irmão, antes tão confiante e relaxado, parou de se reclinar na cadeira com aquele ar de vitória inevitável. Sua autoconfiança, que sempre definira sua presença em qualquer ambiente, deu lugar a uma postura mais cautelosa, mais observadora. Ele começou a me fazer perguntas reais, aquelas que surgem quando se percebe que a própria sobrevivência depende da competência e da boa vontade de outra pessoa. Queria saber minhas opiniões sobre contratos com fornecedores, pedia meu input em decisões sobre pessoal e me copiava em e-mails que teria mantido em segredo um mês antes. Eu notava tudo isso e, pela primeira vez, não reagia. Apenas observava o que acontecia ao meu redor, do centro da tempestade. Com essa nova consciência, surgiu uma pergunta que eu não esperava. Como era, de fato, o gosto do poder? Passei anos imaginando o poder como uma arma, uma ferramenta afiada o suficiente para cortar as desconsiderações, as anulações e as maneiras pelas quais meu trabalho tinha sido absorvido pela reputação do meu irmão. Fantasiava sobre o momento em que finalmente teria influência, quando eles realmente teriam que. Quando finalmente percebi que o equilíbrio havia mudado, senti o poder pulsar em minhas mãos. Eu era agora quem decidia quem merecia estar naquela sala, a alavanca estava comigo. Graças aos direitos de voto da holding familiar reunidos no trust legado, eu tinha à disposição uma força silenciosa, pronta para ser acionada no momento e na direção que escolhesse. 3 dias depois da reunião do conselho, recebi um recado discreto. O consultor Howard Price, um homem cuja empresa fora contratada pela família há anos para lidar com transições organizacionais delicadas, pedia uma conversa reservada. Quando nos encontramos, ele falou com a polidez estudada dos consultores que oferecem mudanças dolorosas sem assumir o risco. Mencionou otimização organizacional, estratégias de liderança para a nova fase de crescimento, no jargão implacável do mercado, eliminação de funções legadas que não geram mais retorno positivo. Sobre a mesa, um documento impresso listava, em letras alinhadas e frias, as posições que poderiam ser reestruturadas. No topo, meu pai. Em segundo lugar, meu irmão. A mensagem era cristalina, tinha luz verde para tirá-los de cena. O conselho endossaria, os acionistas aplaudiriam. Muitos diretores, explicou Howard, já suspiravam aliviados só de ver a carga morta sair do caminho. Ele deslizou a folha em minha direção e ficou ali, aguardando minha reação. Fingi precisar de tempo para absorver a dimensão da decisão. Só naquela noite, sozinho no meu apartamento, comecei a medir as consequências de dizer sim. Vi meu pai esvaziando a mesa de modo impiedoso como eu mesmo fui dispensado certa vez. Imaginei o choque no rosto do meu irmão ao ser surpreendido com a demissão, a insegurança tomando conta dele pela primeira vez, assim como eu já entendera na pele. Pensei na estranha satisfação de vê-los, enfim, vulneráveis, e logo em seguida senti um vazio enorme, como se aquela vitória me deixasse com menos sentido. Meus pensamentos se voltaram então para minha mãe. Ela ligara 2 vezes desde a reunião, a voz tensa de quem carrega medos que não quer admitir. Passou décadas amaciando o ego do meu pai, aparando os conflitos que ele mesmo provocava.
Tirá-lo da empresa seria arrancar a principal razão de existir dela. Minha mãe nunca me amparou contra as crueldades dele, mas também nunca teve instrumentos para se proteger. Acabar com a carreira dele significaria despedaçar a vida dela de formas talvez irreversíveis. E depois vieram os funcionários, secretárias que aprenderam, ao longo de anos, a decifrar os humores dos meus parentes, gerentes que construíram trajetórias inteiras atendendo expectativas muitas vezes inatingíveis. Uma faxina tão drástica no alto escalão espalharia ondas imprevisíveis por toda a empresa. Alguns respirariam aliviados, outros mergulhariam em pânico. E todos, sem dúvida, ficariam de olhos fixos em mim, aguardando meu próximo movimento. Naquela noite, antes de dormir, voltei à cena que me moldara, eu parada diante de uma porta entreaberta, segurando pastas que ninguém queria ler. Lá dentro, vozes seguiam o seu caminho sem mim, sussurros que resvalavam na minha existência, falando de mim como se eu não existisse. Fora ali que entendi que todo o esforço, as planilhas, os relatórios, a paciência, não existira para me transformar numa versão mais fria e mais alta daqueles que me desprezaram. Eu não sobrevivera àquele poder para amanhã empregá-lo do mesmo modo. Na manhã seguinte, reencontrei Howard Price em sua sala. Agradeci pelos números que ele levantara, mas recusei a proposta de uma limpeza interna mascarada de reestruturação. Não aceitaria usar meu cargo para acertar contas pessoais, por mais justificadas que fossem. Em vez disso, pedi algo revolucionário, total transparência. Iríamos avançar por meio da clareza de papéis, baseados em dados de desempenho e não eliminando pessoas por falhas antigas que só o sistema anterior recompensara. Todos, inclusive meu pai e meu irmão, seriam avaliados pelas mesmas métricas. As exigências seriam iguais para executivos de fora e para quem já estava na família. Quem não conseguisse acompanhar arcaria com as consequências, naturalmente, sem que eu precisasse forjar o fracasso de ninguém. Howard me olhou por alguns segundos que pareceram horas, recalculando suas impressões sobre quem eu era e quem eu desejava me tornar. O conselho vai se surpreender, disse ele. E com razão, respondi. Quando chegou a hora da reunião com o conselho, senti no ar uma tensão maior do que eu previra. Eles esperavam ver uma filha injustiçada cobrando o seu quinhão de vingança. Em vez disso, mostrei-lhes um novo modelo de governança, comitês de supervisão, fluxos de reporte claros, indicadores de desempenho uniformes a todos. Aquela arquitetura de regras tornaria impossível retomar os velhos jogos de manipulação. No instante em que tracei o esboço do processo, a sala pareceu respirar aliviada. Eles tinham-se preparado para um predador e encontraram um roteiro. Lá no canto, meu pai mantinha o rosto impassível. Meu irmão, inquieto, girava uma caneta na mão, incapaz de erguer os olhos em minha direção. Durante toda a apresentação, não ousaram interromper nem contestar as novas regras. Haviam perdido o direito de discordar. Ao final, recebi uma ligação da minha mãe. A voz, que vinha há semanas carregada de ansiedade, soava agora desconcertada. Achei que você os faria pagar, sussurrou. Estou tornando-os responsáveis pelos próprios atos, respondi. E isso não é a mesma coisa que fazê-los pagar. Ficou em silêncio. Depois de um longo instante, perguntou: Não entendo você. Como pode deixar tudo assim, sem retaliação? Não estou deixando passar, afirmei. Estou permitindo que as coisas sejam o que sempre foram, eles fizeram o que fizeram. Agora, lidamos com as consequências. Descobri que a verdadeira misericórdia não era sobre perdoar ou fingir que nada havia acontecido. Era uma escolha de identidade, optar por não destruir quando destruir seria mais fácil. Eu não devia a eles o perdão, nem lhes ofereci um caminho para a reconciliação imediata. Em vez disso, criei um ambiente onde os velhos truques de manipulação não prosperavam, onde a competência valia mais do que o ego e onde a verdade não podia ser escondida em gavetas empoeiradas. O grande ponto de virada aconteceu quando parei de consertar os erros descuidados do meu irmão. Quando as projeções financeiras que ele apresentava não batiam, eu não entrava em cena para ajustar os números. Deixava a equipe de finanças devolver os relatórios com perguntas. E, naquela mesma medida, quando meu pai ofendia um investidor importante com seu tom arrogante, eu não intervinha para amenizar o estrago, deixava o relacionamento esfriar.
As decisões tomadas sem meu aval agora geravam as consequências certas para quem as tomava. Não era vingança, mas sim alinhamento de responsabilidades. Eu não o punia, simplesmente parei de defendê-los. E a inquietação que senti nos olhos deles, quando perceberam que minhas mãos não estariam lá para aparar todas as arestas, foi mais dolorosa do que qualquer confronto direto. Na primeira semana, meu irmão bateu à minha porta 2 vezes, implorando ajuda para problemas que sempre soubera que eu resolveria sem que ele pedisse. Eu o escutei, fiz perguntas objetivas e, então, mantive meu voto de confiança em suas próprias habilidades. Aquela expressão de surpresa, quase gratidão, valeu todas as noites em que me senti invisível naquela empresa. Meu pai tentou outro caminho, apelar para os laços de sangue. Lembrou da ansiedade da minha mãe, falou dos feriados que se aproximavam e sugeriu que divergências profissionais não deveriam afetar as relações pessoais. Concordei que família era família e trabalho era trabalho, e que manteria essa separação. Aprendi que limites verdadeiros não precisam de explicações detalhadas, bastava um não firme, repetido quantas vezes fosse necessário. Com o passar do mês, a nova ordem entrou em cena. As reuniões ganharam pautas claras, todas as decisões passaram a ser registradas e a responsabilidade deixou de ser opcional. A transformação não foi instantânea, mudanças duradouras nunca são, mas, pela primeira vez na história da empresa, as regras valiam para todos, sem exceções. A liderança lá em cima já não pôde isentar-se dos próprios padrões. Talvez eu pudesse ter cobiçado mais poder, retaliação ou um pedaço maior desse legado familiar. Mas, ao invés disso, decidi que o gesto mais poderoso não seria destruí-los, e sim superar tudo aquilo nos meus próprios termos. A empresa seguiu em frente, nem mais doce, talvez, mas infinitamente mais clara. E, finalmente, a verdadeira herança era visível para todo mundo. Pela primeira vez, minhas falhas ficaram registradas em papel e, ao mesmo tempo, meu trabalho foi reconhecido como legítimo, não por eu exigir, mas porque eu havia retirado voluntariamente a própria cortina de fumaça que eu mesma criara. A auditoria forense durou 3 meses inteiros e durante esse período aprendi o valor de esperar sem me consumir pela ansiedade. Os auditores vasculharam cada arquivo que eu reunira, confrontaram minhas anotações com os relatórios da Margaret e com os livros-razão oficiais da empresa. Entrevistaram chefes de departamento, mapearam cadeias de autorização e seguiram o rastro das transferências eletrónicas por um emaranhado de subsidiárias que meu pai e meu irmão haviam erguido ao longo dos anos. Eu não os sufocava com perguntas, seguindo meu trabalho como sempre, deixei os números falarem. Quando o relatório final foi entregue ao conselho, havia um silêncio tão profundo que mal se ouvia o farfalhar das páginas. Patrícia Rives, a auditora-chefe que passa as últimas 3 décadas desenredando fraudes corporativas, expôs seus achados com um tom tão neutro quanto da Margaret meses antes. Ela confirmou o que eu já suspeitava. Havia um velho esquema de entity tunneling, as transferências não autorizadas estavam registradas nos mínimos detalhes e a exclusão proposital de qualquer mecanismo de controle podia ser traçada em um cronograma que se estendia por quase uma década. No total, mais de 14 milhões de dólares foram desviados, montante incapaz de destruir a empresa, mas suficiente para custear o estilo de vida do meu irmão, as doações políticas do meu pai e uma teia de honorários de consultoria repassados a parentes que, na prática, nunca haviam consultado nada. Os números eram precisos e devastadores. Ninguém na sala tentou refutá-los. No trimestre seguinte, meu pai renunciou ao cargo de CEO. Anunciaram como uma transição planejada, uma passagem de bastão elegante para a nova geração. A nota oficial exaltou suas décadas de serviço e sua confiança no futuro da companhia. Fora do conselho, ninguém jamais saberia a verdade, mas bastava que ela estivesse registrada. Naquela tarde de quinta-feira, vi meu pai esvaziar sua sala. Cada fotografia e trofão era depositada em uma caixa de papelão com movimentos lentos, de quem ainda não havia digerido a ideia de que ficaria fora do comando por mais de 10 anos. Ele não me olhou ao passar no corredor, eu também não parei para oferecer minha pena, nem para esboçar qualquer vitória. Entre nós, não havia nada a dizer que os relatórios já não tivessem dito. Meu irmão continuou na empresa, mas em um papel diminuído, de vice-presidente executivo de desenvolvimento estratégico, passou a diretor de projetos especiais. Um título sonoro, mas sem subordinados ou poder orçamentário.
Agora, tudo que quisesse gastar precisava de 3 assinaturas, cada proposta estratégica, de documentação de suporte. Vi-o lutar para se acostumar, a mandíbula se contraía a cada questionamento, os punhos se cerravam quando um analista júnior ousava levantar uma dúvida. E, aos poucos, aquele homem que um dia tomou decisões sozinho passou a aprender, da forma mais dura, o preço de não permitir fiscalização. O dia em que o analista pediu os dados por trás das projeções marcou um ponto de virada. Até então, eu viver às custas da confiança alheia e do prestígio do sobrenome da família. O novo sistema exigia algo mais, competência e responsabilidade, 2 moedas que eu nunca precisara acumular. Poderia ter-me regozijado com a derrocada do outro, mas não havia prazer em ver alguém descobrir que vivera de credenciais emprestadas. Restou apenas o silêncio solene de quem testemunha um ajustamento de contas inevitável e que cobrara um preço irrecuperável. Margaret Sullivan anunciou sua aposentadoria no fim do ano fiscal. Um e-mail geral agradeceu seus anos de dedicação e desejou-lhe sorte no futuro. A maioria nem leu além da primeira linha. Eu, no entanto, imprimi a mensagem e a guardei em minha gaveta. Na semana que antecedeu sua saída, convidei-a para almoçar. Escolhemos um restaurante modesto perto do escritório, daqueles em que as porções são fartas e ninguém nos reconhece. Não falamos de auditoria, de transição ou de legados familiares. Ela sonhou alto, uma casa em Vermont, netos que mal conhecia, pilhas de livros acumulados em espera. Quando voltamos, parei no hall de entrada e olhei para ela. Com a mesma serenidade com que, meses antes, deixara o primeiro registro de transação sobre minha mesa, Margaret disse: "Você fez a coisa certa, não a fácil, mas a certa. Há diferença." Mais tarde, escrevi-lhe uma carta simples. Sem menção explícita ao escândalo ou ao papel que desempenhara, apenas agradeci por sua integridade silenciosa, a que se manteve firme mesmo quando ninguém prestava atenção. Um dia depois, recebi dela uma nota em papel branco, com caligrafia precisa e contida, eu sei. David Chen, o sócio de private equity vindo de Nova York para aquela reunião de conselho fatídica, reapareceu em nossas análises trimestrais. Numa das conversas, confidenciou-me que mais o impressionara em minha condução da transição. Gente na sua posição teria incendiado o lugar. Terra queimada, exposição pública, convocações judiciais, ele fez um gesto dramático com a mão. Contei a ele que, nas noites pós-reunião, imaginei com detalhes o prazer de ver o nome do meu pai rasgado na imprensa financeira ou a cara do meu irmão estampada numa manchete, fraude e má gestão. Mas preferi outro caminho, tomar posse da casa em vez de queimá-la. Destruir o legado do meu avô, condenar empregos e reforçar cada suposição do meu pai sobre mulheres emocionais demais para liderar nunca me pareceu vitória alguma. David assentiu com calma. No universo dele, contenção é sinônimo de poder. Ter a força para arrasar tudo e escolher não fazê-lo vale mais do que a própria destruição. Levou quase um ano para que as reformas finalmente ganhassem forma. Criamos comitês de supervisão compostos por membros independentes, sem qualquer laço familiar, e instituímos novas obrigações de reporte que tornaram impossível ocultar transferências entre subsidiárias. Implantamos produções sólidas para quem denunciasse irregularidades financeiras, uma linha direta confidencial e amparo jurídico garantido aos whistleblowers. A companhia ainda não era perfeita, nenhuma o é, mas deixara de se apoiar na premissa de que os que ocupavam o topo estavam além de qualquer prestação de contas. Essa crença já nos custara 14 milhões de dólares e décadas de confiança institucional. A reconstrução exigiria tempo, mas, pela primeira vez, erguíamos alicerces firmes. Quando meu pai deixou a empresa, o conselho me ofereceu o cargo de CEO por 3 vezes ao longo daquele ano. Cada convite, porém, me lembrava demasiadamente do passado, daquele escritório onde dissera que eu não pertencia, daquele título que se tornara arma contra mim. Recusei. Preferi assumir uma cadeira no conselho e dedicar minhas energias a criar um fundo de investimentos focado em eficiência operacional para negócios familiares. Ali, aproveitei tudo o que aprendera sendo invisível, desvendar dependências ocultas que mantinham companhias em funcionamento, identificar quem realmente laborava e quem apenas colhia os louros, ler minuciosamente cada cláusula que passara despercebida. O fundo decolou.
Em 2 anos, aportamos capital em 12 empresas e auxiliamos na reestruturação de 6 delas. Nossas rentabilidades superaram a média de mercado em 8 pontos percentuais. Revistas financeiras passaram a destacar nossa metodologia e investidores de outros cantos do mundo nos procuraram. E, acima de tudo, era algo meu. Cada decisão, cada investimento, cada vitória ou derrota resultava do meu empenho, sem depender do sobrenome ou da aprovação paterna. Provei a mim mesma que meu valor jamais for um problema. O verdadeiro obstáculo sempre fora a miopia alheia. Finalmente, estava livre de ter de compensar isso. O convívio familiar, porém, não se reconciliou à moda tradicional. Não houve choro nas ceias de fim de ano nem longas conversas para curar feridas antigas, tão profundas e intencionais que não cabiam naquele tipo de remendo. Nosso acordo silencioso estabeleceu limites claros, firmes e inegociáveis. Com meu pai, falamos apenas quando suas memórias dos contratos antigos ou das parcerias históricas se fazem necessárias. Mantemos o tom formal, profissional, sem jamais revisitar a auditoria, sua saída ou os anos de desprezo que antecederam. Com meu irmão, a distância também é de cortesia. Dividimos as mesmas reuniões de conselho, conferimos relatórios trimestrais, trocamos um aceno discreto nos corredores e nada além disso. Afinal, o passado ficara resolvido na sua contundência e o futuro, agora, sou eu quem escreve. As exigências de etiqueta corporativa ditavam nossas interações. Trocávamos gentilezas protocolares, mas não fingíamos amizade nem ignorávamos o passado que nos afastara. Simplesmente existíamos lado a lado dentro de um sistema que, finalmente, o impedia de me rebaixar. Minha mãe continuava ligando às vezes, quase sempre aos domingos à noite, quando a casa lhe parecia vazia e as lembranças dos jantares em família vinham à tona. Ela ainda nutria a esperança de uma reconciliação, acreditando que o tempo afrouxaria nossas arestas e nos faria, novamente, tão unidos quanto antes. Eu atendia quando podia e me despedia quando precisava. A obrigação de desempenhar o papel de filho exemplar, aquela que engolia seu próprio desconforto para manter a paz, já não me pesava. Chegara a hora de parar de pagar o preço pela miopia emocional de quem me via apenas como um peão em seu tabuleiro. O legado que reivindiquei não era apenas material, não se resumia aos direitos de voto, à cadeira no conselho ou ao fundo de investimentos que trazia meu nome. Era, sobretudo, a garantia de definir minha própria função, meu valor e meu futuro. Durante anos, haviam-me empurrado para cantos, me excluído de reuniões, atribuído tarefas das quais outros se apropriavam. Mas, agora, eu escolhia para onde ir, o que construir e quem autorizaria a entrar na minha vida, em que termos e condições. Esse era o verdadeiro presente do meu avô, não um simples artigo em um documento de confiança, mas a permissão para não mais aguardar uma aprovação que jamais chegaria. Era a liberdade de erguer algo sólido por mérito próprio, sem depender de aplausos inconsequentes. Nada de explosões dramáticas aconteceu no dia em que tudo mudou, e foi justamente por isso que soube, com clareza, que era o fim. A rotina corporativa se ajeitou num compasso tão normal que teria sido frustrante, caso eu ainda esperasse fogos de artifício. As reuniões começaram e terminaram no horário, as decisões surgiam sem gritos nem birras, a empresa seguiu em frente, do jeito que sempre prometera, discretamente eficiente, sem cenas grandiosas. Minha família não exerceu mais pressão, mas também não se aproximou. Não houve, de repente, abraços emocionados nem diálogos filmados para reconciliação. Simplesmente houve espaço, e, pela primeira vez, ele pareceu mais fronteira do que vazio. As mudanças se revelaram nos detalhes. Quando um prazo escapava no departamento de logística, meu celular não tocava. Ninguém aguardava que eu ficasse até meia-noite desfazendo nós que eu não fizera. Cumpri a minha parte, nem mais, nem menos. Compartilhava minhas recomendações quando conselho as pedia, mas deixei de antever necessidades não expressas. O impulso de resgatar, de engolir em silêncio as consequências dos erros do meu irmão ou do meu pai, se esvaiu como um músculo que finalmente pôde descansar. Deixei de ser o colchão de segurança daquela família. Sem ele, aprenderam a aterrissar sozinhos. No início, senti falta. Durante décadas, medi meu valor pelo quanto eu podia ser indispensável. Foi preciso tempo para entender que eu não me afastara por despeito, mas porque finalmente encontrara o equilíbrio.
Meu trabalho deixara de ser maior do que minha autoridade e, com os direitos de voto assegurados, tudo se alinhara de novo. Não precisava mais ser essencial para existir. Naquele dia, não houve trombetas nem anúncios grandiosos. A mudança já havia-se anunciado sozinha em cada decisão minha de não mais intervir. Parei de esperar por um pedido de desculpas que justificasse os anos de desdém e libertei-me da fantasia de reescrever o passado. Descobri que o fechamento não vem de fora, é uma escolha interna que você faz ao perceber que não precisa mais daquela outra pessoa para seguir em frente. Uma tarde, uma colega mais jovem bateu à minha porta. Ficou ali, hesitante, fazendo-me lembrar de mim mesma nos primeiros dias, insegura sobre onde pisar. Depois de falarmos de um projeto, ela baixou a voz e perguntou: "Como você aprendeu a se colocar?" Eu poderia ter contado das cláusulas escondidas, dos corredores gelados, dos olhares de desdém. Mas respondi apenas: "Eu cansei de esperar para ser escolhida." Ela assentiu e vi ali, em seus olhos, o ciclo sendo interrompido. Sucesso, aprendi, não consiste em fazer meu pai se arrepender ou em encolher meu irmão. Não é sobre dominar ou vencer pelos outros. Vencer é alcançar a independência, é saber que meu valor não depende de me encaixar na equação alheia. Foi aí que tudo mudou de vez. O ato final foi quase anticlimático. Assinei o plano formal de reestruturação, um documento que delimitava responsabilidades, abolindo meu antigo e nebuloso cargo de apoio administrativo. Protocolos substituíram pedidos de favor. Fechei a pasta, levantei-me e caminhei pelo corredor. Passei pela sala de reuniões, onde me disseram que eu não pertencia. Ninguém me deteve. E, curiosamente, não senti vontade de entrar. Por anos, tentei conquistar um lugar naquela mesa. Só então percebi que já havia construído minha própria, muito melhor. Eles me ensinaram a ficar em silêncio, eu aprendi a hora certa de ir embora. Não perdi minha família, apenas superei o papel que me atribuíram. Minha história não termina com o reconhecimento deles. Termina com o meu próprio entendimento. A porta que se fechou em meu rosto não importava mais, porque eu aprendera algo que eles nunca previram. O poder real não está em lutar por um assento na mesa de outrem, mas em saber quando erguer sua própria mesa. E foi isso que fiz. Se você já se sentiu invisível justamente onde deveria brilhar, lembre-se, seu valor não depende do olhar alheio. Se essa história ecoa em você, saiba que não está sozinho. Compartilhe sua experiência nos comentários e ajude a quebrar outros ciclos.